Boa noite. Agora sim, paz seja convosco. É uma alegria imensa poder estar com vocês. Pode se sentar em seu lugar. Como eu disse, eu conhecia os irmãos que vieram, os da manhã, porque eu preguei em junho na Santa Ceia aqui com vocês. Tive a honra de estar com meu amigo, pastor, com todos vocês aqui, para resumir tudo. E assim, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Por muitos anos, meu sonho era estar aqui. Eu estive aqui antes de ser essa igreja maravilhosa que é. Eu nem me lembro quando foi. E depois eu vim em 2010 ou 2011, eu não me lembro mais, num seminário que o pastor Mário fez aqui. E eu sempre fui admirador do trabalho feito aqui, manifestado aqui, que a gente vê a mão de Deus realizando. Porque às vezes a gente vai em algum lugar, às vezes a igreja até é boa, não é que Deus não faz, mas aqui a gente vê o cuidado, o zelo, porque vocês são muito bem pastoreados. Às vezes, queridos, o pastor quer apenas levar entretenimento, mas o pastor que quer levar alimento, não confunda entretenimento com alimento, são coisas diferentes. Um diverte, o outro dá vida. Um passa o tempo, o outro te dá força para caminhar a sua vida inteira com o poder da palavra de Deus. Então, isso que vocês estão recebendo é um privilégio de Deus. Então eu sempre quis. Aí quando foi em 2014, se não me falha a memória, foi 14, não sei se foi 14 ou 15, teve um congresso de jovens aqui, um Gera Forte aqui, e eu vim também, eu fiquei maravilhado com o trabalho de vocês. E aí eu tive dificuldades por causa do Conselho Nacional. Quando foi, no ano passado, dentro da agenda de Deus, nós conseguimos estar aqui, tanto no trabalho do irmão Tiago, do pastor Tiago, como na igreja com vocês. E para mim, estar com o pastor Ayrton é uma bênção que vocês não têm noção. Tive a honra hoje de poder estar almoçando com ele e nós conversamos, lembramos de coisas lá, né, da nossa época, lá de trás, né? Fomos lá na Argentina, eu vou lá na Argentina e voltamos. E parabéns pelo pastor que vocês têm, parabéns pelo trabalho que é feito. Permaneçam firmes no Senhor Jesus, firmes uns com os outros, porque essa é a vontade de Deus. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Como eu disse, não é uma igreja com entretenimento, é uma igreja com compromisso, com responsabilidade e com alimento da oração e da palavra de Deus. Vamos à palavra então, vamos orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, eu quero te agradecer por quem Tu és, por todas as coisas que o Senhor fez e faz em nossa vida. Querido Deus, eu quero te agradecer, porque aprove o Senhor que eu estivesse aqui ontem, hoje pela manhã e agora à noite. Pai, podendo servir essa igreja tão amada, podendo servir ao Senhor, servindo o meu querido pastor Ayrton, toda a equipe dele. Que essa noite, Pai, possamos nos deleitar na Tua palavra e no Teu poder. Que os que aqui chegaram, doentes, fracos, abatidos, possam ser renovados, não só pela oração que foi feita, mas também manter aquilo que receberam através da palavra, que é a nossa direção. Pai, e cada um, aqueles que estão abatidos, chateados, sem perspectiva para a próxima semana, ou para o ano, ou para a vida, que o Senhor possa falar conosco, trazer paz, direção e vitória, e que cada família aqui representada tenha uma bênção dobrada nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, como ele falou, eu sou membro do Conselho Nacional, eu estou, né? Porque ano passado fui eleito novo. Eu estive na quinta-feira, nós tivemos o conselho, na quarta e na quinta, quarta mais à noite, quinta-feira. Falamos com o pastor Mário, falei com ele ontem ainda, e ele fez questão de mandar um grande abraço para o presidente da igreja, a todos vocês, e aqui eu também peço oração pelo Conselho Nacional da nossa igreja.
Nós somos ali agora 15, tem as vogais, mas são 15. E às vezes a gente acha que essa questão de direção, de administração não precisa. Queridos, nós estamos lidando com almas, com vidas. Quando você toma uma decisão pelo conselho, às vezes lá na ponta do Brasil, às vezes aqui, às vezes em outro lugar, às vezes sente aquilo. Então, para que a gente possa ser sempre sóbrio, ter a direção de Deus, nós precisamos que vocês orem por todo o Conselho Nacional. Bem como vocês devem nunca deixar de esquecer de orar pelo pastor de vocês. Isso é bíblico, para que vocês possam sempre ser abençoados e crescer. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. O texto que Deus vai nos falar essa noite, mencionei ontem à noite, mencionei por alto. Mas hoje eu quero voltar a esse texto com uma outra perspectiva. Porque muitas vezes, queridos, nós e amados, nós não sabemos o que fazer. Se nós pedimos, parece que não pedimos. Eu me lembro que às vezes a gente pede, não recebe, a gente acha que Deus tem alguma coisa com a gente. Ontem eu falei sobre isso, da importância de você continuar pedindo. Mas tem hora que nós vamos ter que aprender. Eu costumo chamar esse irmão aqui, que eu vou falar dele, um mudinho, porque ele vai fazer um pedido, um só, e vocês vão ver que coisa maravilhosa da graça que Jesus faz. Porque às vezes aquilo que nós precisamos, nós precisamos fazer com o coração. Então, às vezes, ou sempre, a confiança em Jesus, da bondade e do amor dele para com cada um de nós, está acima de qualquer coisa. Evangelho de Marcos, capítulo 5. O capítulo 20, versículo 21. No versículo 20, Jesus, pela primeira vez, e uma das poucas vezes, ele vai numa região mais ao norte, chamada Decápolis, que não era Israel. Tinha judeu lá, mas não era Israel. Mas quando ele volta, e ali ele expulsa demônios, mas quando ele volta, versículo 21 vai dizer isso: e tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Quem veio hoje de manhã sabe que eu falei sobre isso, eu não vou explicar agora à noite. Então, esse mar aqui, gente, não é mar não, era um lago, que era o lago de Genezaré. Como era a única água que tinha naquela região, eles chamavam de mar. Então, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem, por favor, impõe-lhe as mãos para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, de um sangramento. Ela padecera sob o cuidado de muitos médicos e gastara tudo o que tinha, mas ao invés de melhorar, ela piorava. Mas quando ouviu que falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu o corpo que estava livre. Aqui eu vou parar, nós vamos adiantar um pouquinho, porque não é sobre esse texto que eu vou falar. Preste atenção no versículo 35. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente, dizendo: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Mas, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, creia somente. E não deixou ninguém seguir, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga,
viu Jesus um alvoroço, gente chorando e lamentando em alta voz. Ele entrou e disse-lhe: por que este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo, eu quero que você preste atenção nisso, tá? O pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde a criança estava, tomou-a pela mão e disse, que é uma expressão aramaica, talita cum, que significa: menina, eu te ordeno, levanta. E a menina imediatamente se levantou. Ela tinha 12 anos de idade, e ela começou a andar e deixou todos atônitos. E ele deu ordens expressas, que não dissessem nada, mas que dessem comida à criança. Eu quero voltar ao versículo 21 e gostaria que vocês repetissem comigo, porque eu quero que você grave isso. Eu quero falar durante alguns momentos sobre o pedido de um pai. Sobre o que eu vou falar? O tema? O pedido de um pai. O que eu vou falar? Eu não ouvi. O pedido de um pai. Qual foi esse pedido? Vem, impõe as mãos, que ela seja curada e que ela viva. É um pedido composto de 4 partes. Vem, quem pode repetir comigo? Vem, impõe a mão, ela seja curada e que ela viva. O mais interessante é que é a única vez que nessa passagem inteira que nós vamos ouvir a voz desse pai. Às vezes nós chegamos a uma conclusão, e aqui vocês vão entender o porquê. Jesus era judeu, e a sinagoga não era o templo, e sinagoga também não é igreja. Sinagoga era um espaço público que tinha nas cidades, e ali às vezes servia para escola, para alguma atividade, e também aos sábados se servia para se ler a palavra e meditar na palavra. Então, o templo só tinha um lugar, que era Jerusalém, e as sinagogas estavam espalhadas, e aonde Jesus morava, ou perto de onde tinha uma sinagoga. O mais interessante, que Jesus não era mestre, pastor Aide, pastor Tiago, ele não era mestre do templo, ele era mestre de rua, ele andava no meio do povo. Eu aprendi isso com ele, por isso que eu gosto de andar no meio do povo. Vocês me veem lá, eu estou sempre no meio do povo. Ele gostava de andar no meio do povo, ele ensinava para o povo. Só que aqueles que eram mestres de sinagoga e do templo reclamavam dele e o criticavam. Criticava pelas curas que ele fazia, criticava dele andar no meio do povo, criticava dele ajudar as pessoas menos favorecidas, criticava porque ele andava com pecadores. Preste atenção, Jesus não pecava, ele andava. Só que quando ele andava com os pecadores mudavam. Não era ele que se tornava pecador, os pecadores que mudavam a vida. Isso mostra que às vezes as nossas decisões, quando Jesus nos acha, ele muda a nossa vida. Às vezes a gente acha que tem que ser na marreta, não é. Porque quando a gente encontra a vida em Jesus Cristo, a nossa vida é transformada. Agora, veja bem, esse homem, e eu tenho certeza do que eu estou falando, para chegar aí até Jesus, primeiro, o certo era mandar alguém, porque ele era uma figura de autoridade. E naquela época, a autoridade, ela não falava, ela mandava alguém, um emissário, então, ó, você é convidado, ou você estão pedindo. Mas esse pai, quando viu a filha quase à morte, gastou o que podia com ela, e a fé dele estava falhando. Ele olhou e viu que uma só pessoa era capaz de mudar tudo. Sobrou para ele aquele que ele criticava, aquele que ele não dava bola. E ele disse: eu não vou mandar ninguém, eu mesmo vou lá. Ele poderia ter mandado alguém, ele era alguém de autoridade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas na hora do desespero, e aqui está a chave
de quem vai pedir uma vez só. Porque a gente pede mais de uma vez, porque a gente, não, estou confiando em outra coisa. A gente não vê isso. Se Jesus não fizer, eu vou pedir para outro. Se não resolver meu problema financeiro, eu vou lá conversar com o gerente. Então você não está confiando nele. Porque quando você só confia nele, você não tem plano B. Você não tem uma outra saída. E a mostra que esse homem tinha é que ele nem mandou, ele não correu o risco de ouvir de Jesus: eu não vou. Então ele sai, ele tira toda a sua roupagem de autoridade, de poder, de arrogância, e ele vai na direção de Jesus. E Jesus estava, a Bíblia estava falando que ele estava para o outro lado, mas ele fala: Senhor. Às vezes a gente trata Jesus como obrigação daquilo que ele tem que fazer. Não é isso não. Ele reconheceu quem Jesus era. Quantos aqui reconhecem quem Jesus é? Diga: tu és Senhor. E ele vai dizer: Senhor. A Bíblia chega a dizer que ele chega a se curvar. Era um sinal de reconhecimento. E aqui mostra que aqueles que são autoritários, Jesus tem obrigação. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu me lembro quando era pastor, lá na primeira igreja ainda. Eu era menino, começando a pregar o evangelho, eu era auxiliar do pastor Mário. De vez em quando, porque o pessoal falava mal da igreja. Aí de vez em quando chegava alguém, no final a gente fazia corrente das 7 orações, uma quarta-feira chegava alguém, me lembro de um caso aqui, mas foram mais de um. E dizia assim: olha, a minha patroa está num carro lá fora, e ela me pediu para entrar e pedir para o senhor orar, porque aí nesse caso era uma questão de filho. Eu orava, mas sabe, aí está a diferença quando você manda pedir porque você não quer ir, e quando você vai porque você precisa. Quem precisa não manda, vai. Quem precisa busca. Tanto é que Jesus disse: batei, batei, e abri-se-vos-á. Buscai, buscai, e achareis. Enquanto você estiver mandando alguém bater no seu lugar e buscar no seu lugar, se você pode fazer isso, grava isso. Se Deus te deu graça, força e poder para você viver, quando você se tratar de Deus, não terceirize aquilo que você tem que fazer. Não dê procuração para outro fazer, exercer sua fé. Você pode pedir para outros, mas se você decidir no seu coração: eu vou, você está deixando para trás o orgulho, você está deixando para trás soberba, você está deixando para trás, seja o que for, está dizendo: Senhor, eu vim pessoalmente, porque eu preciso do Senhor. Quando Jesus veio à terra, Deus não mandou um anjo no lugar de Jesus, o próprio Deus se encarnou. Natal agora passou mês passado, estamos há pouco tempo, não tem nenhum mês ainda do Natal. E nós vamos lembrar o quê? Que é Deus se tornando carne, homem. Então, o próprio Deus, para conseguir o que Ele queria, não mandou outro senão Ele mesmo. E agora a gente fica tentando resolver os problemas, colocando alguém no lugar. Não, vai lá e pede. Sabe, quem precisa de verdade, vai. Quem busca de verdade, não fica mandando recadinho. Eu não estou julgando, queridos. Às vezes a pessoa está doente, não tem como sair de casa. Às vezes a pessoa mora em uma outra cidade, não tem como ir lá. Isso são as exceções. Mas no geral, se você colocar no seu coração: eu vou, não sei qual os dias dos cultos de vocês aqui, o domingo pela família, eu vou lá buscar pela minha família. Por isso é o pedido de um pai. Mas o mais interessante é que a mãe não aparece. A mãe vai aparecer no final. Eu já vou falar sobre isso. O pedido do pai era para a filha, e ele disse: a minha filha está morrendo. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Mas se o seu casamento não está bem, vem, não é porque o meu casamento está morrendo, Senhor.
Se o seu relacionamento com os seus filhos não estão bom, Senhor, meu relacionamento com meus filhos estão morrendo, com meus pais está morrendo. É esse o tipo de gente que recebe. É aqueles que buscam de coração. A própria palavra vai dizer, o próprio Deus vai dizer: buscai-me e me achareis. Não é mandar alguém no seu lugar, é você buscar. Quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta é aberta. Agora, quando você manda outro fazer isso, não espere que vai acontecer. Quem entendeu o que eu falei aqui? Quantos decidem, eu vou? Diga comigo, é eu que vou. Eu que estou aqui hoje. Interessante que ele chega e vai fazer esse pedido de uma multidão. Jesus não foi porque ele era o cara, porque ele era o chefe. Ele foi porque era um pai. Como nós temos aqui hoje, uma noite de família. E ele vai dizer: Senhor, minha filha está morrendo. Ele não falou: eu confio no Senhor, dependo do Senhor, nada disso. Ele vai pedir: vem. No pedido vem, eu dependo do Senhor. Toca, eu confio no Senhor. Faze com que ela viva, porque ela está quase morta. E ela pode ficar paralítica, será o que, na cama, com sequela na cama. Faz com que ela viva. Gente, o que você está pedindo para Deus? O que eu estou pedindo para Deus? O que você está pedindo para Deus? Às vezes a gente vai pedir pela família, como a gente já pediu 10 vezes, a gente vai pedir de qualquer jeito. Quando você pede de todo o coração, colocando nele a sua única fonte de resposta, vai acontecer aqui. Jesus estava indo para cá e disse: eu vou com você. Essa noite, muitos de vocês estão levando Jesus para casa, não apenas por causa que você quer, mas por causa da sua atitude. E eles estão indo e a multidão está com eles. Todo mundo ficou curioso, vamos ver o que aconteceu. E ele está indo. No meio da história, a gente vai ver o que vai acontecer. Eu não vou entrar aqui porque é uma outra passagem, mas vai acontecer que uma mulher vai tocar e Jesus vai parar. Às vezes, pastor, eu fico pensando, se fosse eu, a gente, puxa, olha o coração do pai, vão logo, Jesus, minha filha está morrendo, ainda para com a mulher, para de amolar. Mas Jesus parou, porque alguém no meio do caminho também precisava dele. Jesus tem o controle de tudo. Quem entende o que eu estou falando, Jesus tem o controle de todas as coisas, inclusive do que está acontecendo à volta de você. A mulher curada, ele para, e ele falando ainda. E chegam alguns hipócritas, vocês já vão entender porque eu estou chamando de hipócritas. E diz: deixe o mestre em paz. Sua filha já morreu. Vocês já repararam como é que rapidinho aparece gente para dar notícia ruim? Para avacalhar com a fé da gente. Deixa. Não adianta mais. Você vai lá na igreja, não adianta mais. Seu trabalho foi embora, sua família foi embora. Não adianta mais. A questão é, imagina, você está andando, tentando socorrer uma filha, um parente, alguém que você ama, e chega a notícia: morreu. O que você vai fazer? Sexta-feira, onde você foi me buscar, Tiago, eu estava pregando, eu vi uma senhora sair às pressas da igreja, eu vi que tinha acontecido alguma coisa, e eu continuei pregando. Ela tinha recebido uma notícia, depois eu fiquei sabendo que o filho dela tinha sofrido um ataque do coração, sabe? Aí quando eu cheguei lá fora, ela já tinha ido e tinha ficado uma filha dela que não tinha como ir, estava lá chorando, eu fui lá, abracei ela, falei: vamos confiar. Não seja aquele que leva a notícia mal e tira a fé dos outros. Eles poderiam ter ficado calados, mas eles foram de propósito. Eu já vou mostrar para vocês. Deixa, ele não adianta mais. Parece que tem gente que tem prazer em trazer má notícia. Ela acha que ela é uma boa pessoa, mas ela está sempre levando má notícia.
Só que eu e você fomos chamados por Cristo para dar uma boa notícia. Você olha para o seu vizinho que está lá perdendo tudo e diz: vamos na igreja comigo, Jesus tem uma resposta para você. Você olha para o seu colega de serviço que está sendo mandado embora e diz para ele: não se preocupe, vamos lá na igreja comigo, o pastor vai orar com você, você vai ver a resposta. Sabe, da nossa boca tem que sair vida, não morte. Da nossa boca tem que brilhar, tem que sair palavras de vida e palavras de luz. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, diga eu creio nisso. Agora o que vai acontecer? Jesus, o homem não teve tempo de chorar. Depois que você perde para Jesus, isso é maravilhoso. Desculpa que eu fiz uma cirurgia, não só estou com essa dificuldade por causa da luz ainda, né? Jesus não deixou o homem chorar. Depois que você pede, Ele toma o controle. Ele disse: não temas. A notícia, os fofoqueiros chegaram com a notícia mal. O que ele fez? Jesus não deixou aquilo chegar no coração do homem. Jesus colocou fé no coração dele antes. Quem crê nisso, diga amém. Jesus: não temas, creia somente. Vamos resumir aqui: você não vai chorar não. Continua crendo. Como assim? Crendo no que? A filha dele tinha morrido. Não temas, crê somente no que? Creia que o pedido que você me fez lá atrás, eu estou indo para cumprir. Outra coisa, para quem é o Senhor da vida, tanto faz curar ou ressuscitar. Pronto, Jesus não mudou nada, Ele tem poder para fazer isso. Pode ter, quando você chamou, o problema é um, pode ter piorado, Ele vai do mesmo jeito na sua casa. Pode a situação ter ampliado para o mal 1 milhão de vezes. Para Ele, se você continuar crendo, Ele vai lá e faz, Ele vai lá e resolve. Então, se você hoje veio aqui, quem estiver ouvindo depois dessa mensagem: eu vou desistir porque eu não consigo. Jesus está falando para você: continua crendo como você pediu da primeira vez. Vou falar de novo: continua crendo como você me pediu da primeira vez. Notícia ruim não vai parar você, ninguém, o tempo não vai parar, porque o poder meu não é apenas para pedir, fazer o que você fez, mas o meu poder é infinitamente maior do que aquilo que você pediu. E aí a Bíblia fala que Jesus deixou a multidão para trás e levou 3 discípulos que ele tinha, que eram os mais chegados a ele: Pedro, João e Tiago. Quando ele chega na casa, agora eu vou mostrar para vocês a hipocrisia dos que foram lá falar. Quando ele chega na casa, está todo mundo chorando, lamentando. E quando era comum, ainda é do povo oriental, chorar, bater no peito, puxar cabelo, é comum, você vê até hoje isso hoje. E Jesus entra naquele ambiente de desespero e diz assim: por que vocês estão tristes, chorando? A menina só está dormindo. Vocês lembram o que eu li aqui? O povo parou de chorar, parou de bater no peito. Você está doido? E começaram a rir dele. Olha a hipocrisia, que está chorando uma hora, 1 minuto depois está rindo. Está chorando numa hora porque é conveniente. O que é pior, a mãe da menina tinha ficado e estava no meio deles. A mãe que não apareceu até agora, nós lemos lá. E Jesus, depois que você pede para Jesus e confia, veja, o homem foi, Jesus não falou nada, ele deixou o homem chorar e entrou na casa dele mandando. Você não entendeu? Ele entrou na casa dele mandando. Não foi ele que falou: gente, vocês estão chorando, eu vim com Jesus. Normalmente você faria isso, vocês não estão da casa. Mas depois que você pede, confiando como esse homem confiou, você põe tudo na mão dele, até quem está dentro da sua casa. É até bom, porque ele vai te mostrar quem vale e quem não vale estar dentro da sua casa. E ele disse, quando ele viu aquilo, ele falou: para fora daqui. Inclusive os que foram levar a notícia estavam lá no meio daqueles que estavam chorando. Por isso que eles levantavam: não amora. Ele foi lá para você: não amora ele não vai adiantar nada. Por isso que eles riram. Deu para você entender? E Jesus pegou a mãe que estava sequestrada por aqueles que não queriam o bem da família, disse: todo mundo para fora, só ela fica.
Aí agora começou com o pai pedindo pela filha, agora está a mulher junto. Jesus vai tirar do sequestro emocional, do sequestro de dor, das mentiras, quem ficou enquanto você veio. Pode ter certeza disso. Quando ele vai, quando ele entra, o homem não falou mais nada, nem para quem tem da cara. Ô Jesus, pera lá, pega leve, tem amigo meu aí. Amigo coisa nenhuma. Gente que vai chorar, mas está torcendo para dar errado mesmo. Você fala de Jesus. Eu me lembro, pastor, que teve uma vez quando eu tinha me convertido, eu era bem jovem, eu converti com 12, 13 anos. E meu pai tinha morrido. Falei agora há pouco, Tiago, meu pai morreu com 43 anos. Sofreu um acidente e morreu. Depois foi um amigo dele na minha casa, que se achava muito espiritual, não era evangélico não. E eu falando para ele, puxa, Jesus me deu força. Esse amigo do meu pai, falso amigo, estávamos eu, minha mãe e minha irmã. Não, esse negócio de Jesus não funciona não. Virou para mim e falou assim: pode Jesus ter andado na água? Lá na Índia tem um monte de guru que anda. Só que eu era novo convertido, eu não sabia responder. Porque se fosse hoje, eu diria para ele: ó, senhor Raimundo, o nome dele era Raimundo. Ó, senhor Raimundo, lá na Índia pode ter 200 que fazem isso. Eles dão 2 passos e voltam. Jesus andou 6 quilômetros na água para servir, para salvar os discípulos dele. Jesus, onde põe, tem gente que tenta fazer igual, mas igual ninguém consegue. Ele é o único que faz todas as coisas perfeitas. Quem pode dizer aleluia e bater palmas, bata palmas para ele. Aleluia. Jesus ficou com quem interessava. Os interesseiros foram embora. Ficou o pai, a mãe, o corpo da menina. Qual foi o primeiro pedido que ele fez? Que eu falei para vocês? Vem. A mulher não parou ele, a má notícia não parou Jesus, ele foi. Quando você pede, ele faz. Qual foi o segundo? Toca. Agora tem um problema. Porque quando ele pediu toca, a menina estava viva. E para um judeu não podia tocar no morto. Então Jesus não podia tocar. Tudo bem, ele podia falar para a menina, mas qual foi o pedido do pai? Toca. Vou falar de novo. O pai pediu, toca. A menina estava morta. Tecnicamente, Jesus não podia tocar. Mas a vida é maior do que a morte. E a vida estava em Jesus. A morte estava no corpo da menina, mas a vida estava em Jesus. E ele vai fazer o que o pai pede. Ele toca na menina. E vai falar numa língua que falava na época, era inclusive a língua que Jesus falava. Muito acho que Jesus falava, ele falava hebraico. Mas na época de Jesus, a linguagem mais comum era o aramaico. E Jesus vai falar essas palavras em aramaico. Talita cum, que significa menina, levanta. Quando ele toca na menina, desculpa, pedir licença aqui. Quando ele toca na menina, a morte da menina não passou para ele, mas a vida dele passou para a menina. O pai nem sabia do que estava falando, mas Jesus fez. Jesus podia ter falado para o Jairo: quebra o galho aí, amigo. Não dá para tocar nela. A lei diz que não pode, mas a lei não previa que a vida tocasse na morte. A lei previa um morto toca no outro morto, mas não que o autor da vida, o criador de todas as coisas, pudesse tocar naquilo que era vida. E ele vai e toca. E ele diz para a menina: levanta. E a menina... Algumas pessoas acham que o nome dela era Talita. Não era Talita, não. Talita significa menina. Levanta. E ela... Porque ele é autor da vida. Paulo, o apóstolo, vai dizer: nele, Cristo, todas as coisas foram criadas. Paulo vai falar ainda de uma maneira sobrenatural. Nele, Jesus, nós existimos, vivemos e nos movemos.
Eu vou falar isso de novo para você. Dá licença aqui, não sei se vai dar problema no som. Nele, Jesus, não no seu problema, não na sua dor, não nos seus fracassos, não nos seus limites. Nele, eu e você existimos, vivemos e nos movemos. Quando você fizer isso da sua vida, pode ter certezas, não tem morte, não tem fingimento dos outros. Você vai ver a mão dele operando na sua vida. Qual foi o terceiro pedido? Ele tocou. Qual foi o pedido? Que ela viva, ela estava morta. O pai achou que ela podia ficar com sequela, por isso que ele pediu que ela viva. Agora ela estava morta mesmo. Então ele toca, e o toque dele faz ela viver. O pai pediu, vem, e ele foi. A mulher não parou, ele recebeu bênção. Os falsos não pararam ele tirou fora. Ajuntou a família ainda. O segundo pedido toca, ele tocou, vivo. O terceiro, ele ressuscitou a menina. O quarto pedido qual foi? Que ela seja curada, ela foi ressuscitada e que ela viva. Para viver você tem que fazer o quê? Que o nosso irmão Tiago gosta demais da conta: comer. Imagina, você já viu, você já reparou que você passa no McDonald's, esses negócios de sanduíche, você só vê adolescente, jovem adolescente, que como que é uma beleza. A menina levantou, a Bíblia fala isso, que ela levantou, deu um pulo, e todo mundo ficou, o próprio pai que tinha pedido não acreditou. Aí Jesus falou: para viver eu não posso fazer nada, você tem que dar comida para ela, dá comida para ela. Até ensinar a menina a viver, ficar viva, Jesus ensinou. Os 4 pedidos de um pai. Vem, foi. Toca. O ir foi mais fácil. Agora eu vou mostrar de uma maneira bem clara. Ele foi, no meio do caminho alguém com fé parou, mas ele continuou. No meio do caminho chegou a má notícia, ele continuou. Chegou em casa, tinha os falsos, ele tirou. Ele foi. E é isso que ele vai fazer com você nessa noite. Segundo, toca. A menina, a situação piorou. Ele falou: você pediu para tocar, estou tocando. Mas não pode, a lei diz que não pode, você pediu. Quando você pede lá atrás e mantém a sua fé, se prepara para receber. Se prepara que ele vai fazer. Você talvez até tenha pedido numa situação, ele vai fazer em outra. Que ela viva. Ela estava morta, ela ressuscitou. Que ela seja curada, perdão. Ela estava morta, pior ainda, foi ressuscitada. Que ela viva, dá comida para ela. Aquilo que o pai pediu. Uma vez, Jesus não deixou ele abrir a boca mais nenhuma, porque senão estragava. Depois que você pediu, se você pediu na condição que eu falei no início, e aqui eu estou terminando, nosso horário terminou também. Eu espero que se Deus me der a graça, eu poder voltar para ver os meus amigos, para ver os meus irmãos e ver vocês, que você se lembre dessa noite e que você diga, fique firme na igreja com o seu pastor, com os seus líderes, e daqui não sei quanto tempo você diz: aquela noite, pastor, não precisa falar para mim não, fala para o seu pastor, é ele que precisa saber. Eu aprendi a pedir a Deus de uma forma que o meu coração não duvidou. Parou gente no meio do caminho, eu continuei crendo. Quando eu duvidei, ele me deu força para continuar. Quando chegou a má notícia, ele me fortaleceu. Quando chegou em casa que tinha os falsos, ele tirou os falsos. Juntou a minha família, juntou aquilo que eu estava precisando. E cada coisa do jeitinho que eu pedi, a situação toda mudou, mas ele fez do jeitinho que eu pedi. Fique em pé no seu lugar, por favor. Que essa noite possamos, ao voltar para as nossas casas, saber que uma vez que nós pedimos, como esse pai pediu, o último recurso, e você põe o seu último recurso na mão de quem pode fazer. Jesus, meu filho está drogado. O pastor aí deve ter inúmeros, um homem de fé, uma experiência larga. Eu quero contar um testemunho rapidinho, coisa de 30 segundos.
Uma certa senhora me procurou, ela era uma mãe, ela estava num culto, eu estava pregando, eu terminei, ela veio me orar e disse: pastor, meu filho sai, ela era viúva, só tinha um filho. Eu não sei a hora que ele volta, eu fico desesperada. Eu disse para ela, irmã Nair, o nome dela era Nair, quando ele sair, a senhora não precisa ficar, não é, a senhora pode orar o tempo todo, mas a senhora vai falar uma vez: está na mão do meu Deus. Não importa se vai ter droga, não importa, Deus vai cuidar do meu filho. Mas eu não estou pedindo para a senhora falar isso da boca para fora. A senhora vai pôr, porque ela ficava acordada, ela não dormia. A senhora vai pôr e vai deitar, porque onde ele está, a senhora não pode cuidar dele, mas Deus está em todos os lugares, está lá também. Uns 2 meses mais ou menos depois, ela chegou na igreja com um rapaz, era o filho dela. Terminou o culto e ela falou assim: aqui é o Jair, meu filho. O rapaz estava assim como cachorro que caiu da mudança, não sabe nem onde é que está direito. Ela falou para mim: o senhor lembra que o senhor falou para mim? Eu comecei a fazer aquilo que o senhor falou. Gente, para ser sincero, eu nem lembro direito o que eu tinha falado. Eu lembro depois por causa do testemunho dela, senão eu nem lembrava. Eu saía, eu orava, saía, eu orava. E eu falava para ele: eu orei por você, Deus está te guardando. Eu orei por você, Deus está te guardando. Uns 3 noites atrás, ele estava drogado. 2 colegas dele teve uma briga, morreram. A polícia chegou atirando, porque eles estavam fazendo coisa errada. Ele drogado se lembrou: meu filho, o meu Deus está te guardando. E ele fez a oração. Na hora que ele ia morrer, bala para todo lado, ele falou: meu Deus, Deus da minha mãe, me guarda. Ele chegou em casa, branco, e disse: mãe, o seu Deus me guardou. Eu quero o seu Deus. É o rapaz que estava lá. Quando você entrega, confia, como aquele pai, Deus responde e faz aquilo que você pediu. Erga as mãos para o Pai. Quantos querem pedir pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelo filho? Quem sabe o seu filho, você sabe que está na droga. Quem sabe o seu pai está numa situação difícil. Sua mãe está desenganada. Seu lar está desfeito. Seu casamento está desfeito. Qual o pedido que você faria hoje como aquele pai? Você tira todo o seu orgulho. Você se despe de toda a religiosidade e vai para ele com o coração aberto. E diz: Senhor, eu só tenho o Senhor. Vem, toca, cura e traz vida. Ele vai fazer, porque você se despiu da sua força e se cobriu com a força dele. Feche seus olhos, levante a sua mão direita com a minha. Por 1 minuto, solta a sua voz. Por 1 minuto, solta a sua voz. Pastor, é 1 minuto só, eu já estou terminando. Por 1 minuto, solta a sua voz e faz o pedido daquele pai. E cada palavra que você falar agora, toca, liberta, cura, faz, lembra, se você estiver fazendo com o coração daquele homem, ele vai fazer para você nessa noite. Não é o pastor, não é o músico, não é o diácono, é ele. E é você com ele agora. Louve a Deus que você está aqui. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, ouvindo o que pode mudar a sua vida. Erga a sua mão. Pai, em nome de Jesus eu oro agora por cada homem, por cada mulher, por cada jovem, por cada moço, por cada moça, por cada senhor, por cada senhora, por cada adolescente, por cada criança que está aqui. E o pedido de cada um agora não é apenas o pedido, é para quem estão pedindo, e com o coração que estão pedindo, traz a tua resposta.
Pai, os que estão pedindo para que o Senhor vá com eles até a casa, Pai, eu te peço, faça. Senhor, os que estão pedindo para tocar, vai lá e toca, Senhor. Os que estão pedindo cura, vai lá e cura, Senhor. Toca nesse que está aqui. Os que estão pedindo para que haja vida, traz a vida, porque o Senhor pode todas essas coisas. No meio do caminho vão ter dificuldades, no meio do caminho vão ter pessoas para desanimar, no meio do caminho vão ter pessoas até para pôr para fora. Mas nessa noite, o Senhor está mostrando para nós, através desse homem de Marcos capítulo 5, verso 21, que quando nós pedimos de todo o coração, o Senhor faz. Assim eu abençoo a cada um, e que possamos colocar o nosso coração, colocar a nossa vida naquilo e a nossa confiança, não no pedido, mas a quem pedimos, porque às vezes nós esquecemos até do que pedimos, mas aquele a quem pedimos sabe cada detalhe e vai cumprir cada detalhe daquilo que a nossa fé pediu para Ele, no nome que está acima de todos os nomes. Por último, quem precisa de uma bênção agora, põe a mão na altura do peito, na altura do coração. Seu milagre está aqui. Aqui, hoje, na igreja do Evangelho Quadrangular, aqui, na igreja do pastor Ayrton, aqui Deus vai te dar, porque o pedido que você vai fazer agora, você vai fazer como aquele homem, não vai duvidar. Quem pedir, crendo, não duvidar, Jesus disse, no meu nome vai receber. Eu apenas vou dizer, o pedido não é meu, agora é seu. Vai pedindo aí, eu vou apenas dizer no nome de Jesus. Até para aquilo que você já perdeu a esperança, volta a ter esperança e coloca na mão dele. Vai falando para ele, e eu só vou dizendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A cura, o toque, o milagre, a bênção sobrenatural, a vida completa, a paz, a prosperidade, a transformação, a salvação, a transformação. Senhor, em nome de Jesus, que seja feito conforme a fé de cada um que está pedindo, no nome que está acima de todos os nomes, no poder da palavra que foi ministrada. E de mim mesmo eu não falei nada, eu li e só falei daquilo que está na tua palavra. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, que fez isso na vida, Jesus Cristo é o mesmo hoje, que está falando conosco, ontem como Ele fez na vida de Jairo, e eternamente como Ele vai fazer na vida de cada um que estão aqui, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos vocês, boa noite e boa semana a todos.